Oi, hoje eu trago uma coisa um pouco diferente para vocês. Hoje eu trago recomendação de filmes de curta-metragem que vale a pena assistir. Eu escolhi filmes de vários gêneros diferentes, então quem gosta de terror vai ter opção, quem gosta de romance vai ter opção. Ah, em princípio são 6 dicas, mais duas que eu coloquei como bônus, porque as duas últimas não tem opção de legenda em português, então elas requerem um pouco mais de conhecimento do inglês, principalmente a última. Todos esses filmes podem ser assistidos gratuitamente no YouTube e eu vou deixar o link de todos eles na descrição desse vídeo. Então, vamos começar a lista de recomendações. The Neighbor's Window é um curta-metragem com 20 minutos e 37 segundos. Ele foi produzido em 2019 e ganhou o Oscar em 2020. Ganhou merecidamente. Um casal, pais de duas crianças pequenas e uma que está a caminho, eles enxergam uma certa noite o casal que mora no prédio da frente, assim, super empolgados, mandando ver, sabe, de luz acesa. A partir desse momento, eles começam a observar esse casal do prédio da frente. E esse hábito trará consequências tanto para a família dos observados quanto para a família dos observadores. Esse é um filme muito bonito, eu recomendo muito, e esse é um filme assim que eu acho que a gente deve revisitar esse filme em diferentes momentos da vida, porque a mensagem dele é uma mensagem muito bonita, suscita discussões, debates, conversas, e é o tipo da história que fica com a gente. Mesmo anos depois da gente ter visto, ela fica com a gente. E tem opção de legenda em português, então todos nós poderemos assistir e reassistir. Ao contrário do que diz o nome, 3 minutos não tem 3 minutos, tem 5 minutos e 33 segundos. É um curta brasileiro de 1999. Esse filme é sobre uma mulher casada, frustrada com o casamento e com a vida conjugal, mais ainda com a vida material, que tem uma epifania e um momento de catarse. Não posso dizer mais do que isso. É um filme que vale a pena ver e rever e que suscita muitos debates. É bem interessante. Matemática Alternativa é um curta-metragem de 2017 com 9 minutos e 7 segundos de duração. Uma professora de matemática corrige um aluno que num exercício colocou que 2 mais 2 era 22. Os pais desse aluno vêm conversar com ela e aquilo começa a tomar uma dimensão de total absurdo. A atriz que faz a professora é muito boa, muito carismática, e o tema desse filme é muito atual. Ele também é muito bem feito, eu acho que vocês vão gostar bastante e se divertir bastante também de uma maneira meio bizarra. Recomendo muito esse filme. Reverse é um curta-metragem de horror de 2018 que tem 5 minutos e 2 segundos de duração. Esse filme não tem diálogos, então vocês podem assistir sem nenhuma preocupação com o idioma. Um homem vai tirar o seu carro do estacionamento, ele começa a dar ré e de repente aquele alarme que indica que algo está muito próximo do carro dispara. Ele olha, olha, não vê nada, volta a dar ré e de novo o alarme dispara. Na minha opinião, esse curta tem praticamente todos os elementos que um filme de terror tem que ter. A carga de suspense é muito alta e quando chega a hora de mostrar o sobrenatural, ele aparece na medida e muito bem feito. Make Me a Sandwich é um curta-metragem de 2019 com 3 minutos e ele tem opção para legenda em português. Esse é um filme de horror e um horror mais puxado para o gore. O filme mostra a rotina de um casal idoso, casado há vários anos, e a atitude dele em relação à esposa é uma atitude muito negativa, muito ofensiva. Ele simplesmente fica sentado na frente da TV, berrando para ela fazer o outro sanduíche. Muito embora nesse filme a gente perceba a falta de recursos financeiros para fazer determinados efeitos práticos, o final nos deixa pensando: será que eu entendi isso? Será que eu entendi aquilo? Será que é isso?
E eu gosto desse tipo de final, em que o tipo de filme que suscita uma conversa, suscita uma discussão. Mas eu só recomendo para fãs de horror, principalmente para fãs de horror que estão habituados com o gore. The Visitor é um curta com 4 minutos e 34 segundos de 2022. Um rapaz está numa cabana isolada e antes dele, a gente começa a perceber que tem mais alguém ali. O maior mérito desse filme é a cinematografia. Ele tem uma iluminação muito boa, ele tem umas cenas muito boas. O único porém, para mim, é que eu acho que esse filme deveria ter terminado um pouco antes. Eu acho que o grande trunfo do horror é a sugestão. Quando a gente não pode mostrar alguma coisa exatamente do jeito como a gente gostaria, com maquiagem, com efeitos, com tudo, o melhor é a gente deixar no segundo plano. Esse filme não tem opção de legenda, mas não será necessário, porque ele não é falado. The Crush é um filme de 2010 que tem a duração de 15 minutos e 50 segundos e que foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem. Infelizmente, esse filme não tem opção de legenda em português. O filme conta a história de um menino, um estudante das séries iniciais, segunda ou terceira série, que se apaixona pela professora e que entra numa missão de provar para ela que o noivo dela não a merece. Só que esse menino está levando essa situação muito a sério e está disposto a ir até as últimas consequências para provar para a professora que o noivo dela não é bom o suficiente para ela. Esse filme começa assim doce e inocente, daqui a pouco a gente está mergulhado no suspense. Ele é muito bom, mas precisa ter um certo domínio do idioma, porque a criança não fala muito bem e tem várias falas nervosas no filme. Crossword é um filme de 13 minutos e 10 segundos, de 2023 em princípio, mas eu não consegui confirmar. Infelizmente não tem opção de legenda em português, e ele pode ser um tanto desafiador porque ele não é um filme americano, ele é um filme britânico e os personagens têm um sotaque bastante forte. Esse é um filme muito bonito, que fala sobre uma mulher que se sente muito solitária e a vida dela é resolver palavra cruzada. Ela ama a palavra cruzada. Mas o filme também mostra que de tanto olhar para a palavra cruzada, ela não enxerga o que acontece ao redor dela. Além do filme ser muito bom, ter um bom roteiro, ele tem duas coisas que o tornam ainda mais interessante. Ele tem um narrador e ele tem também várias palavras que são escritas na tela que aparecem para nós. Os pensamentos dela tentando resolver as palavras cruzadas aparecem para nós. É um ótimo filme e recomendo fortemente. Chegamos então ao final de uma lista com várias recomendações diferentes para públicos diferentes. Eu acho que nós devemos criar o hábito de dar mais valor para os filmes de curta-metragem. Tem muita coisa boa que é feita em curta-metragem e quando tem o Oscar, por exemplo, que é o prêmio mais famoso, e tem as categorias de curta-metragem, a gente nem assistiu, nem sabe quem são os concorrentes. E às vezes a gente quer assistir um filme, mas sabe que não vai poder assistir um filme de 2 horas e meia. Poxa, olha The Neighbor's Window, um filme com 20 minutos e olha o quanto de mensagem que ele passou. Ou Reverse, que é um filme de terror tão curto e tão eficiente, tão bem feito. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é se vocês estão estudando inglês, se vocês estão lá pelo final do intermediário, tentem assistir esses filmes que não têm legenda. A gente tem que tentar. Quando eu comecei a assistir filmes sem legenda, às vezes eu tinha que assistir o filme 3 vezes para conseguir entender tudo. Mas a gente tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Quando eu terminei de fazer o curso há 500 anos, eu tinha o básico, as ferramentas básicas, mas eu só aprendi inglês de fato quando eu peguei livro em inglês para ler. E no início me dava um trabalho do cão.
Era muito chato e muito trabalhoso ficar procurando um monte de palavra no dicionário, mas a gente tem que fazer para a gente ir adquirindo experiência, adquirindo proficiência. Quando vocês assistirem a esses filmes, voltem aqui no vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam, para eu saber também. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.